Num país onde a política sempre foi dominada por rostos repetidos e discursos ensaiados, surge uma figura que rompe o ciclo e desperta curiosidade em todas as direções. Venâncio Mondlane aparece como um nome que já não pode ser ignorado, não apenas pelo peso das suas palavras, mas pelo impacto que os seus gestos têm vindo a gerar em diferentes esferas de poder. Ao redor dele, a movimentação é intensa, desde os bastidores da política nacional até as salas fechadas, onde se discutem estratégias internacionais. Não se trata de um simples político em ascensão, mas de alguém que conseguiu posicionar-se no ponto exato onde as tensões internas e externas se cruzam, transformando a sua imagem numa peça central do tabuleiro político moçambicano. A sua presença cria desconforto a uns e esperança a outros, e essa dualidade faz com que nomes como Chapo, Ventura e até setores da Europa mantenham os olhos fixos nele, atentos a cada detalhe, como se cada passo fosse capaz de reconfigurar a aliança, se expor fragilidades que até então estavam bem guardadas. É justamente este magnetismo que dá força à narrativa e empurra a figura de Mondlane para o centro das conversas, para além das fronteiras partidárias e nacionais. A questão que se levanta é por que razão personalidades tão diferentes, com interesses próprios e até divergentes, encontram em Mondlane um ponto de observação comum. Em Maputo, a sua postura crítica tem abalado estruturas enraizadas, deixando evidente que não teme confrontar sistemas que sempre pareceram intocáveis. Para Chapo, esse posicionamento representa um desafio direto, pois rompe com a lógica de continuidade que o seu círculo procura proteger. Já Ventura, com a sua habilidade de calcular movimentos no terreno político, vê em Mondlane um jogador que pode acelerar processos ou, pelo contrário, colocar obstáculos inesperados no caminho das suas próprias ambições. Na Europa, onde cada sinal vindo de Moçambique é analisado com rigor, Mondlane é visto como alguém que poderá ser ponte para negociações futuras, principalmente porque a sua forma de comunicar foge da formalidade e chega diretamente ao povo, algo que atrai a atenção de quem deseja estabilidade, mas também abertura a novos interlocutores. A forma como ele tem conseguido ligar a sua imagem a causas sociais e populares é um dos elementos que explicam esta atenção multiplicada. Enquanto outros se prendem em discursos que parecem desconectados da realidade vivida pelas comunidades, Mondlane consegue traduzir em palavras as dores e expectativas de uma parte significativa da população. Essa habilidade não se limita à retórica. As suas ações, embora muitas vezes vistas como arriscadas, carregam um simbolismo que se espalha rápido e desperta debates tanto em bairros periféricos como nos gabinetes de decisão. O impacto é tal que até os que o criticam acabam por fortalecer a sua notoriedade, já que, ao tentar diminuí-lo, acabam por confirmar a sua centralidade no debate nacional. É esse efeito de contraste que o torna ainda mais relevante, porque a cada ataque ou contestação, reforça-se a ideia de que ele representa algo maior do que um simples mandato político. Este ambiente cria uma espécie de círculo vicioso em que Mondlane está constantemente no centro da narrativa. Para uns, ele é o prenúncio de mudança, para outros, um sinal de instabilidade. Mas em qualquer leitura, o facto é que se tornou inevitável falar dele. O que intriga é a forma como consegue manter a sua imagem resistente mesmo diante de críticas ferozes e de uma máquina política estruturada para o desgastar. Ao contrário de muitos, que recuam sob pressão, ele avança, consolidando a percepção de que não teme a disputa nem o escrutínio. Essa resiliência é o que chama a atenção da Europa, que vê nele não apenas um político local, mas alguém com potencial de se transformar em figura de referência regional, capaz de dialogar em temas que vão da economia até a segurança. É esta combinação de firmeza interna e interesse externo que explica por que razão o nome de Mondlane ressoa em tantos espaços diferentes ao mesmo tempo. Ao longo dos últimos meses, este cenário tem se intensificado, e com isso cresce também a especulação sobre os próximos passos. A atenção não é apenas pelo presente, mas pelo que ele poderá significar num futuro próximo, num contexto onde Moçambique se encontra diante de encruzilhadas importantes. Cada gesto, cada decisão, cada discurso ganha um peso que transcende a sua figura individual e começa a ser visto como sinal de algo maior. É como se o destino político do país encontrasse em Mondlane um reflexo das suas próprias tensões internas e externas. O que explica a intensidade deste foco não é apenas a sua capacidade de falar,
mas a habilidade de provocar respostas, de obrigar tanto aliados como adversários a reposicionar-se constantemente. Essa dinâmica cria um movimento permanente ao seu redor, que o mantém relevante e impossível de ignorar. E é justamente aqui que se estabelece a ligação com o que virá a seguir, pois o desenrolar da sua trajetória não pode ser compreendido apenas pela atenção que já conquistou, mas pela forma como esse olhar constante se transformará em pressão e em oportunidades. O que está em jogo não é apenas a carreira de um político, mas a possibilidade de redefinir equilíbrios internos e externos, mexendo com forças que há muito tempo se mantêm estáveis. Essa tensão é a ponte direta para a próxima cena, onde se verá como essa tensão se traduz em estratégias, em alianças, em manobras que procuram moldar não apenas a figura de Mondlane, mas o próprio rumo da política em Moçambique. Essa pressão e essas oportunidades que se acumulam sobre os ombros de Venâncio Mondlane revelam de forma cada vez mais clara que não se trata apenas de uma disputa pelo espaço político tradicional, mas de uma batalha de narrativas e de legitimidade que atravessa todas as camadas da sociedade. Cada gesto dele é escrutinado por quem busca compreender se estamos diante de um líder de transição ou de uma figura destinada a remodelar as regras do jogo. A sua presença em debates públicos, a sua voz nas assembleias e até a sua postura nas ruas funcionam como símbolos que, de maneira direta ou indireta, obrigam tanto os adversários como os simpatizantes a recalibrar estratégias. É neste ponto que se percebe que o que está em jogo não é apenas a popularidade de Mondlane, mas sim a possibilidade de alterar equilíbrios internos que há muito pareciam inquebráveis. Essa leitura é partilhada não só dentro do país, mas também além fronteiras, onde a Europa observa com atenção porque entende que a forma como Moçambique conduzir os seus próximos passos terá reflexos em temas econômicos, sociais e de segurança regional. Chapo, Ventura e as forças que representam sabem que não podem ignorar essa realidade. A cada discurso de Mondlane, percebem que o espaço para o velho jogo político se vai estreitando. A forma como ele comunica, sem recorrer a formalismos que distanciam o povo, cria uma aproximação direta com as comunidades e transforma-se num capital político que nenhum adversário pode simplesmente desprezar. Esse capital não é feito apenas de palavras, mas de reconhecimento popular que cresce sempre que ele expõe contradições do sistema ou evidencia falhas estruturais que foram sendo escondidas ao longo do tempo. É essa capacidade de tocar em pontos sensíveis que lhe garante uma base de apoio em expansão, base essa que se torna ainda mais relevante quando se percebe que setores internacionais começam a enxergá-lo como interlocutor possível em cenários futuros de negociação. A conjugação dessas forças cria uma rede de pressões que já não pode ser desligada, como se uma engrenagem tivesse sido posta em movimento e agora avançasse de forma inevitável. O mais significativo é que Mondlane não parece disposto a recuar. Ao contrário, cada obstáculo que lhe é colocado serve para reforçar a imagem de alguém que enfrenta as tempestades sem ceder. Esse traço de resiliência é lido de forma diferente por cada ator em jogo. Para uns, é sinal de responsabilidade. Para outros, é a prova de que está diante de um líder que não teme o risco e que está disposto a pagar o preço da coerência. Independentemente da interpretação, o facto é que isso mantém o seu nome no centro da arena. Ventura, estrategista nato, entende que essa resistência pode transformar Mondlane numa peça imprevisível, capaz de atrapalhar planos traçados com antecedência. Já Chapo, mais preocupado com a manutenção de uma linha de continuidade, vê nele uma ameaça real, porque a sua popularidade crescente pode significar a quebra de uma tradição de domínio prolongado. A Europa, por sua vez, avalia tudo com cautela, tentando medir se Mondlane é apenas um fenômeno momentâneo ou se é alguém que realmente poderá representar o país em futuros tabuleiros internacionais. E nesta tensão se constrói a narrativa que prende a atenção coletiva. O que era apenas curiosidade tornou-se em vigilância atenta, e dessa vigilância nasce também a necessidade de reagir. Chapo, Ventura e até vozes europeias sabem que não reagir é correr o risco de deixar que Mondlane ocupe, sozinho, um espaço que pode ser decisivo no futuro próximo. Por isso, multiplicam-se movimentos nos bastidores, negociações discretas, articulações de alianças que buscam limitar o alcance dele. Mas essas tentativas de contenção acabam por produzir o efeito contrário, pois em vez de o enfraquecer, acabam por confirmar ao povo que ele representa algo novo,
algo diferente.